Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos, aqui no seu canal, Pastor Robson Vasconcelos. Estamos com mais um vídeo, esse é o quinto vídeo da série Livros da Bíblia, e hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Números. Nós já temos no nosso canal um esboço, um comentário sobre o livro de Gênesis, sobre o livro de Êxodo, sobre o livro de Romanos, sobre o livro de Levíticos e hoje sobre o livro de Números. Desde já, queridos, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe também o seu comentário, caso você queira mais alguma coisa a respeito do assunto de hoje, surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, deixe no comentário que eu vou ter o máximo prazer e esmero para poder lhe responder. Tá bom? Se eu não souber, vou pesquisar muito para lhe dar uma resposta satisfatória, ok? Mas o objetivo desses vídeos é trazer uma visão, uma macrovisão do livro, tá? Não é um estudo teológico aprofundado. E se você, deseja um assunto assim, também entre em contato conosco, eu vou lhe indicar um material muito bom para você ter a sua vontade, então o seu desejo realizado. Então o livro de Números, queridos, é o quarto livro do Antigo Testamento, é o quarto livro do Pentateuco. Nós sabemos que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, também chamado de Torá, ok? Então faz parte, como eu já disse, do conjunto dos 5 livros, dos 5 escritos de Moisés. E o livro de Números registra a história do povo de Israel durante os quase 40 anos de peregrinação, que eles tiveram ali no deserto. O idioma que esse livro foi escrito foi em hebraico, e o título do livro deriva da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, quando os livros da Bíblia hebraica foram traduzidos para o grego. Eles receberam títulos gregos, Nesse caso, o quarto livro do Pentateuco recebeu o título de Aristimai, que significa números. Esse título designa simplesmente as contagens dos homens de guerra que são encontrados em algumas partes dos livros, como Números, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 26, por aí vai. Então, já na Bíblia hebraica, o título mais comum para o livro é derivado da quinta palavra do texto hebraico, do primeiro versículo, que pode ser traduzida como no deserto. Esse título ele é muito mais apropriado para indicar o conteúdo geral do livro. Outro título também utilizado para designar o livro vem da introdução do texto hebraico, e ele falou, ou falou o Senhor, uma referência ao conteúdo do livro como a verdadeira palavra de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Sobre data, sobre destinatários, como foi isso? É amplo e aceitar, queridos, que foi Moisés quem escreveu o livro de Números. Não apenas a tradição atribui a autoria a Moisés, mas o testemunho da própria escrita confirma que ele, de fato, foi quem escreveu praticamente boa parte ou todo o Pentateuco. Nós podemos ver isso em Josué capítulo 8, verso 31, e capítulo 31, e 2 Reis capítulo 14, 6, Neemias 8:1, Marcos capítulo 12, 26, João, Evangelho de João capítulo 7, 19, que são textos que se remetem a Torá, ao Pentateuco, como escritos por Moisés. Além disso, o próprio livro de Números faz referência à obra de Moisés. Nós vemos isso no capítulo 33, versículo 2, e capítulo 36, versículo 13. Mas o fato de Moisés ter sido o autor do livro de Números não significa, amados, que posteriormente algumas informações
não possam ter sido acrescentadas no livro, assim como em outros livros bíblicos também. O texto original do livro pode ter passado por atualizações gramaticais e de nomes de lugares para uma melhor compreensão da geografia da região tempos depois. Então, certamente, o livro de Números foi produzido por volta lá no final da vida de Moisés e da peregrinação dos israelitas antes da entrada deles na cidade de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, os teólogos, os estudiosos, datam o livro de Números por volta de 1406 a.C., provavelmente o último ano da vida de Moisés. E qual o propósito, então, do livro de Números? Há uma brincadeira que eu falo que Deus ele gosta tanto de números que tem um livro na Bíblia chamado Números. O propósito principal do livro de Números, queridos, consiste no encorajamento, consiste na preparação dos israelitas para conquistar a terra prometida, a terra tão sonhada. Enquanto desenvolve a história de peregrinação, desde a primeira até a segunda geração de israelitas, que peregrinaram ali pelo deserto. E o tema central do livro enfoca, na verdade, na conclamação do povo de Deus à fidelidade ao Senhor para servir com o seu exército santo que haveria de entrar em Canaã. Então, nesse sentido, amados, a segunda geração de israelitas deveriam tomar conhecimento dos erros cometidos por seus pais, a fim de não repeti-los. Ou seja, eles deveriam saber que a primeira geração fracassou porque respondeu à graça do Senhor com desobediência e ingratidão. E agora, cabia aos filhos fazerem certo onde seus pais erraram, responder com fidelidade onde seus pais responderam com rebeldia e ter sucesso onde seus pais fracassaram. Então esse, na verdade, é o objetivo do livro de Números. Outra coisa, o livro de Números, vemos que Deus quer falar com o seu povo e é também o Deus soberano, que realiza seus propósitos eternos e conduz a história a seu modo. Vemos também que no livro de Números, Deus soberano se relaciona com o seu povo. É também Deus imutável, Deus que não muda. E no deserto, a resposta dos israelitas ao Senhor inclui obediência e, infelizmente, desobediência. E concluindo, então, amados, o resumo do livro, a maior parte da história do livro de Números acontece no deserto. Os eventos são registrados ali do capítulo 1, versículo 10. Depois, os israelitas saíram de Cádiz e foram para Campinas de Moabe, ficaram ali acampados. E o conteúdo do livro pode ser organizado em várias partes, na maioria em 3 grandes partes, que nos ajudam a entender a ideia geral de como acontece o resumo da história. A primeira parte existe a preparação do exército, a segunda parte mostra a marcha desse exército e a terceira parte mostra a preparação do exército da segunda geração. O livro tem sua importância para os nossos dias ainda hoje, que teve a sua segunda geração no Êxodo, que é indiscutível, mas o que muita gente não percebe é que esse livro é exatamente relevante para os crentes de todas as épocas e lugares. Esse livro ensina sobre a soberania, misericórdia, sobre a graça, fidelidade e justiça de Deus. Então, esse livro, ainda hoje, é muito importante para nós, porque vemos ali que se permanecermos fiel, se permanecermos obedientes, o Senhor cumprirá em nós as promessas dele. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você teve dúvidas, se você tem perguntas, deixe na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo com o próximo livro que nós vamos estar falando aqui em nome de Jesus. Um abraço a todos, shalom, shalom, Deus abençoe.